minha gente, eu sou a Micheline. Você acha que antes de voltar para o futuro eu não ia deixar uma última história de invencionice aí na sua cabeça? Aqui no canal da Casa das Artes? E, gente, hoje eu trouxe uma história cheia de histórias, desdobrando histórias, cheia de ciência, com muitas pessoas envolvidas e com muita coisa interessante. Mas de uma das invenções mais importantes para a humanidade. Sim, porque essa invencionice, ela faz com que todos nós estejamos vivos e saudáveis nos dias de hoje aqui, para que eu possa contar essa história. E sim, minha gente, no futuro existem vacinas e essas vacinas são sensacionais. Então já vai ativando o nosso sininho para que você receba outras histórias, porque eu vim do futuro, mas eu sei que tem uma gente muito legal que vai contar outras histórias aqui no canal e que você também tem que escutar. Bom, no nosso conteúdo de ciências e invencionices do dia, nós vamos falar sobre as vacinas. Mas antes de falar sobre as vacinas, eu quero que vocês anotem dois nomes muito importantes aí nos seus caderninhos para vocês lerem e pesquisarem nas abas boas do Google na sequência desse vídeo. Você vai anotar o nome de um homem chamado Edward Jenner. Jenner? Não sei. Só sei que se escreve J-E-N-N-R, o sobrenome dessa pessoa. E anote também Louis Pasteur. Depois a gente deixa aqui como é que escreve. Por quê? São as pessoas mais importantes nesse momento. Então é preciso dizer que antes de falar dessas duas pessoas, muitos estudos vinham sendo feitos e a humanidade vinha estudando formas de sobreviver a coisas e doenças que aconteciam e que devastavam a humanidade, plantações, e assim a humanidade poderia estar diante de um contexto onde ela não pudesse mais existir. Então os cientistas vinham lendo, olhando, anotando coisas importantes, pensando em como doenças não devastassem a humanidade. Para eu começar tudo isso, eu vou falar para vocês sobre uma doença muito importante também para que tudo isso acontecesse. A doença se chama varíola. Os primeiros registros dessa doença estavam nas múmias. Sim, pesquisadores estavam pesquisando as múmias e descobriram que já nessa época tinha registros dessa doença. E o que é essa doença? É uma doença que começa com sintomas muito parecidos com os da gripe, mas ela vai atingindo outros órgãos dentro da gente e elas estouram na nossa pele. Estouram em forma de pústulas, que são feridinhas em cima da pele que parecem com umas bolhas cheias de coisinhas dentro. E elas são altamente contagiosas. E a humanidade vinha passando por surtos muito grandes dessa doença, que dizimavam populações, matavam mesmo as pessoas. E os cientistas vinham tentando encontrar uma forma de que essa doença não dizimasse a humanidade. Foi a doença mais temida da humanidade. E até hoje ela é falada nos meios científicos com muito respeito, porque como ela é altamente contagiosa, ela pode voltar. E é por isso que a gente se vacina, não é mesmo? Bom, mas voltando à pesquisa da varíola. Muitos cientistas vinham observando o comportamento de como essa doença se espalhava, aonde ela começava, de que jeito ela surgia e como ela deixava o ser humano muito, muito doente. É aí que surge o nosso primeiro personagem, Edward Jenner. Ele, aos 13 anos, já ajudava um cirurgião de Bristol nas cirurgias. Minha gente, antigamente os estudos eram diferentes, as pessoas se formavam de formas diferentes, mas ainda bem que a educação também evoluiu e essa fica para uma próxima história de quando eu voltar do futuro, não é mesmo? Bom, a educação evoluiu, mas o fato é que este rapaz ajudava já um cirurgião aos 13 anos de idade e ele era um grande pesquisador. Então, ele conseguiu ir anotando muitas coisas e observando coisas
no mundo e dentro das salas de cirurgia. Ele observava o comportamento dos corpos durante a cirurgia, observava o comportamento das doenças e ele se tornou um grande pesquisador da varíola. E, gente, pesquisa que é pesquisa, além de laboratório, vai para campo, tem que observar, tem que ver, tem que anotar, tem que registrar, tem que desenhar. Hoje em dia já dá para tirar foto, né? Mas tinha que registrar. Pois ele se pôs a observar o comportamento das pessoas. E ele, observando as pessoas que ordenhavam vacas, sim, as pessoas que ordenhavam vacas, porque a varíola, ela se manifestava na forma humana e ela também tinha sua forma animal. Mas ele observou que as pessoas que ordenhavam vacas não desenvolviam a forma da varíola. E isso ele ficou matutando. Por que será? Por que será? Por que será? E então, uma ordenhadora, uma mulher que ordenhava vacas, desenvolveu a forma da varíola de animal. E aí ele foi lá, cutucou a feridinha, retirou amostras dessa ferida e aí ele teve uma ideia brilhante. Ele injetou essa coisa que ele tirou lá da mão dessa ordenhadora num garoto, num menino. E o que aconteceu foi que esse menino desenvolveu uma forma branda da varíola e se recuperou muito rápido. Isso gerou na cabeça de Edward muitas invencionices, muitos números, muitas fórmulas e exatamente no ano de... Anotem essa data. 14 de maio de 1976 foi quando ele injetou o vírus bovino no primeiro menino, de que desenvolveu a forma branda da doença e se recuperou muito rápido. Semanas depois, ele injeta o mesmo material na forma humana no mesmo garoto. E o que acontece? O garoto não desenvolve a forma da doença. Eureka! Ele inventou algo que não curava, mas que fazia com que as pessoas não pegassem a doença. Gente, e isso foi revolucionário. É claro que quando tudo isso aconteceu, as pessoas não reconheceram muito o que ele fez, mas tempos depois se tornou a coisa mais importante, porque foi assim que o vírus da varíola começou a ser erradicado da humanidade. Não é sensacional? No começo desse vídeo eu falei para vocês lembrarem e anotarem o nome de um outro cientista maravilhoso chamado Louis Pasteur. Não vou contar a história dele não, mas o que eu posso dizer hoje, né? Porque depois eu posso voltar do futuro e contar a história dele para vocês. Mas o que eu posso dizer sobre ele hoje é que ele foi um homem, um cientista que decodificou o vírus. Ele foi um virologista, um estudioso de tudo isso. E é ele quem depois vai virar um grande disseminador do processo de vacinação que a gente conhece até hoje. Bom, mas isso vai ficar por um outro dia, para uma outra volta no tempo, porque agora eu tenho que ir para o futuro e contar todas essas invencionices que eu descobri aqui lá para as pessoas do futuro. E elas vão adorar, porque no futuro a gente adora ciência. Não é à toa que eu inventei a máquina de viagem no tempo. E você que está aí do outro lado, escreve, anota, inventa. Nada fica pronto do dia para a noite. Pesquisa, coloca tudo que está aqui dentro no papel. Quem sabe você não pode ser o próximo inventor que vai inventar uma invencionice muito importante para o nosso futuro. Um beijo da Micheline, vou-me embora na minha máquina e volto logo. Tchau!